Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nos concede essa honra, essa oportunidade de estarmos aqui com os irmãos nessa noite para aprendermos da palavra de Deus. Antes de qualquer coisa, e eu quero louvar a Deus por nos conceder essa honra, esse privilégio de estarmos aqui com a igreja nessa ocasião tão especial que é sobre o ministério do ensino e da palavra de Deus. Meus agradecimentos ao pastor Jair, muito obrigado por nos confiar a oportunidade, haja vista que esta é uma área tão delicada da igreja, a questão do ensino, de muita confiança, e eu já disse isso ao irmão Rude, ao irmão Valdir, minha eterna gratidão pela confiança dos irmãos de estar nos convidando e nos confiando essa oportunidade. Deus abençoe a vida do Rude e todos os irmãos que estão na responsabilidade desse trabalho exemplar, irmãos. Glória a Deus por isso. 5 dias consecutivos da igreja se reunindo para aprender a palavra de Deus. A gente que caminha um pouco, infelizmente não vê muito essa prática, esse costume. Glória a Deus pela vida dos irmãos, do ministério, que se preparam para isso e se dedicam nessa função tão especial, que é do ensino e do aprendizado da palavra de Deus. Tantos fazem tantos dias consecutivos de festa, de campanha, e não tem nada contra, né? Mas louvado seja Deus, entre aspas, podemos dizer, por essa campanha, mas com o propósito de aprender da palavra de Deus. Sintam-se privilegiados e abençoados por esse propósito. Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 14, até o versículo de número 19. Essa temática que foi nos proposto dentro do livro de Provérbios, como todos os dias os irmãos ouvirão aqui nessa oportunidade, e hoje em especial nós vamos trabalhar sobre o tema que está aqui na aula de número 2, como vencer as tentações. Tentação é algo tão presente, não é verdade, na vida do crente, do cristão, na vida de todos. E com a ajuda de Deus e com os escritos de Salomão, nós vamos aprender nessa noite como vencer estas tentações. Vamos para o texto, Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 14. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal. Foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Até aqui, meus irmãos, como base para nós pensarmos e meditarmos com os irmãos aqui dentro desse assunto, dentro dessa aula sobre o que Salomão, por maior parte, que Provérbios até o capítulo de número 29 fora escrito por Salomão. Então, na verdade, não é todo, quase tudo, né? Por mais que a gente fale que quem escreveu Provérbios foi Salomão, é verdade. Nós temos aí quase, vamos colocar 97% mais ou menos escrito por Salomão. Depois nós temos o capítulo 30 e o 31 escrito por 2 outros personagens, mas todavia vamos nos ater aqui nessa força de expressão sobre os escritos de Salomão de como vencermos as tentações.
Estamos em uma semana sobre Provérbios. Então já falamos aqui aos irmãos que Provérbios fora escrito na sua totalidade por Salomão. E nós vamos aqui termos por introdução, os irmãos, e eu gostaria muito, eu sei que não preciso nem pedir muito, mas só pela força de expressão minha mesmo, que os irmãos mantenham a Bíblia aberta para nós usarmos as referências e aprendermos juntos, não somente do irmão Pedro aqui falando aos irmãos, mas para que nós possamos aprender junto aqui com os irmãos esses relatos. Nós vamos partir do início de que nós precisamos entender, a princípio, o propósito do livro de Provérbios. E para entendermos o propósito do livro de Provérbios, nós precisamos ir para o capítulo de número 1. Provérbios, capítulo de número 1, a partir do versículo 1. Eu digo isso sempre na escola teológica. Não é usado para todos os livros, mas a maioria dos livros, se você quiser saber alguma informação, você vá sempre para o primeiro capítulo e os primeiros versículos. Claro que talvez não vai ter toda a explicação do livro ali, mas Provérbios e alguns outros livros, se você quiser conhecer um pouco mais sobre este livro a qual você está estudando, a princípio, sempre para o primeiro capítulo e os primeiros versículos, que ele vai te dar um norte, algum significado sobre este livro. E Provérbios encaixa isso perfeitamente. Vamos lá. Provérbios capítulo 1, versículo 1, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria. Então aqui já tem o primeiro propósito do livro de Provérbios: conhecer a sabedoria. Não somente conhecer a sabedoria, mas conhecer a instrução. Logo, nós temos o segundo propósito. E logo o terceiro, ainda nos primeiros versículos. Para se entenderem as palavras da prudência. Então, observe que temos 3 verbos, 3 palavras diferentes. Nós temos, primeiro, conhecimento da sabedoria. Depois nós temos instrução, porque não basta eu conhecer a sabedoria, mas eu tenho que ser instruído, ter um caminho a ser percorrido. E não somente isso, mas entender as palavras da prudência, ou de como ser prudente, como ter um bom comportamento. Versículo 3, para se receber a instrução do entendimento. E aí ele vai dar exemplos: justiça, juízo, equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. Então Salomão logo diz aqui no início para nós que não tem grupo específico. Não tem, o livro de Provérbios não foi escrito somente para um público. Ele vai dizer tanto simples, tanto sábios. Para quem é simples, vai conhecer, vai aprender. E o sábio não pode virar hoje ou nesse propósito, nessa escola bíblica, e dizer: eu não preciso aprender, porque Salomão escreve também. Tanto para os simples, tanto para os jovens e tanto para os sábios. Eu disse ainda isso essa semana na escola bíblica dominical na nossa congregação, que eu trabalhei um certo tempo com um servo de Deus, já pastor, honrado pastor, e ele às vezes caía numa contradição muito errônea. Eu já sei de tudo e não preciso aprender mais nada. Era a pior coisa que ele dizia. Eu perdoava ele pela sua idade avançada, às vezes por alguma deficiência de algum comportamento do cérebro, alguma coisa, ou não, às vezes ele falava de propósito mesmo. Não preciso conhecer mais nada. Salomão diz que o livro de Provérbios é tanto para os simples, tanto para os jovens, tanto para aqueles que estão aprendendo, e tanto também para os sábios. Então não tem público específico, e nem público de restrição. Do maior ao menor aqui nessa noite, nesse propósito, nós temos algo a absorvermos para nós,
neste livro tão importante da Bíblia Sagrada. Então nós entendemos aqui o propósito, o que é sabedoria, o que é conhecimento. Se não me falha a memória, pela programação foi ontem, né? Exclusivo sobre sabedoria. Então os irmãos já puderam aprender aqui o grande propósito deste livro. E não somente isso, mas direcionado para todos os públicos. Então, a princípio, nós precisamos entender que esse livro ele tem um propósito de fazer com que nós conheçamos mais, nos aperfeiçoemos e que é distribuído para todo o público sem restrições. Não bastando isso, nós temos outro ponto muito importante para aprendermos por introdução do nosso assunto e falarmos de tantas coisas de introdução que poderíamos dizer aqui nessa noite sobre o livro de Provérbios. Nós precisamos entender a importância que toda a Bíblia, ou parte de toda a Bíblia, vai dar ênfase ao livro de Provérbios. Alguém pode dizer que o livro de Provérbios não é edificante. Alguém pode dizer que o livro de Provérbios, assim como alguns outros livros, não são tão importantes, não têm tanta importância. Ou talvez, entre aspas, nem deveriam estar no cânon ou no conjunto dos livros. Mas, todavia, nós vamos entender que os próprios personagens do contexto de toda a Bíblia dão importância, ou deram importância ao livro de Provérbios. Para isso, nós temos uma referência, ou nós temos duas referências para analisarmos. Primeiro, nós temos a referência de Provérbios 1,16. Está bem próximo aí, Provérbios capítulo 1, versículo de número 16. Diz assim: porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Agora, eu gostaria muito que você olhasse nesse texto, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 3 e o versículo de número 15. Vai dizer o mesmo texto, vai dizer a mesma coisa. Paulo falando sobre a realidade do pecado, e Paulo dizendo que os seus pés correm para o mal, se apressam para o mal. Então nós temos aqui um ilustre mestre das Sagradas Escrituras, o apóstolo Paulo, usando das palavras de Salomão, contextualizando e usando as mesmas palavras de Salomão, propositalmente ou não, só perguntando para Paulo. Mas todavia, ele faz questão de usar a mesma expressão do sábio Salomão. A Bíblia, a própria Bíblia, em geral, vai ressaltar, ainda que em partes pinceladas, só um texto ou outro, mas vai ressaltar a importância. E nós precisamos memorizar essa referência de concordância aqui. Tanto Romanos 3,15, tanto Provérbios 1,16. Seus pés correm para o mal, se apressam a derramar sangue. Mas nós temos aqui projetado também uma segunda concordância, para nós entendermos de fato, na íntegra, não somente eu dizer aqui, o livro de Provérbios é importante, mas nós precisamos provar que o livro de Provérbios é importante. O livro de Provérbios, ele é importantíssimo, ele é para nossa edificação, é uma inspiração bíblica, mas nós precisamos provar isso, e não somente o ilustre Paulo, mas agora nós vamos fazer ao inverso, o ilustre Pedro, escrevendo na sua segunda carta, capítulo de número 2 e o versículo de número 22. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 e o versículo de número 22. Diz-nos o texto: deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz. Ele vai usar a expressão provérbio. O cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Na verdade, ele está dizendo Provérbios 26:11.
É o mesmo texto que Salomão escreve, falando, Provérbios 26, 11. Como o cão que torna o seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estultícia. Então, não somente Paulo, mas Pedro também vai usar das palavras de Salomão. E todas elas de introdução e trazendo para nós sobre a realidade da tentação. Nós vemos Paulo falando da realidade do pecado em si, que é um homem que corre para o mal, apressa a fazer o mal. E nós temos Pedro falando de alguém que retorna o seu caminho terrível. Ao invés de progredir na caminhada, vamos usar por um exemplo hipotético de hipótese aqui. Ele talvez cedeu à tentação. Não conseguiu vencer a tentação. Voltou ao seu estado de novo do pecado. Esses apóstolos, tanto Paulo como Pedro, e tantos outros textos de concordância nós temos em toda a Bíblia, mas iniciaremos com estes, para que nós possamos então explainarmos aos irmãos como vencer a tentação. É obviamente que como vencer a tentação só nos momentos finais que nós vamos aprender, porque há todo um caminho que nós precisamos percorrer aqui e toda a estratégia de vitória, não somente no campo espiritual, físico, secular por aí, toda estratégia de vitória, ela vem diante de algo, que é primeiro, conhecer o perigo, conhecer o inimigo. Todos os reis ou exércitos que vão tramar luta contra outro exército, outro reino, eles não vão sem antes conhecer o seu inimigo, sem antes ter conhecimento de quem é, de como fazer, de como não fazer. Nos atentando para isso, então nós temos esses textos de concordância ressaltando a importância de Provérbios. Já entendendo que não é uma área aprazível, não é um momento bom. Nós temos homens que se apressam para o mal, nós temos pés que se apressam para derramar sangue, e nós temos uma área mais ou menos igual o lugar onde ficam os porcos. Lugar que não é muito bem agradável. Diante dessas verdades de introdução, nós precisamos nos pontuarmos da seguinte forma. E o primeiro ponto que nós vamos trabalharmos aqui com os irmãos é entendendo sobre a ilusão do mundo. Ou nós precisamos pensarmos o que é. Nós trabalharemos com alguns verbos para que possamos de fato entender o propósito desse assunto de como vencermos a tentação. Mas eu não posso simplesmente começar ou dizer aos irmãos, você vai vencer assim, assim, desta forma. Essa é a forma de se vencer. Sem antes nós entendermos o que de fato é. Porque nós precisamos identificar. Nós precisamos distinguir o que é e o que não é. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos de fato começar pelo início. Pelo começo de tudo. E o começo de tudo é sabermos o que é. Sabermos distinguir e conhecer. Primeiro, nós vamos então trabalharmos a ilusão do mundo. Ou o que é a tentação em si. O que é a tentação ou sobre a ilusão do mundo. E aí também nós temos alguns pontos muito importantes. Mas antes, nós precisamos, a princípio, entender essa verdade. Entender essa questão. Né? O mundo, o sistema, claro que muitos vão pensar nesse texto que eu acabei de pensar aqui agora. Qual? O mundo jaz o maligno. Esse mundo é o mundo criatura, porque senão entra em discordância com o Salmo 24. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, tudo que nela há. Esse mundo é o sistema que opera nos filhos da desobediência, no mundo, como a Bíblia vai dizer.
muitas características deles, que já estão entregues às suas próprias vontades, entregues às suas próprias limitações. E nós precisamos entender que a Bíblia e o sábio Salomão vai literalmente nos dizer, e nós precisamos voltar para o texto a qual nós começamos, Provérbios capítulo 4, e especificadamente o versículo 16 e o versículo 17. Para entendermos o que é o mundo, ou o que é a ilusão do mundo, o que é a tentação. E nesse texto a qual nós começamos, Salomão vai dizer, observemos alguns detalhes do versículo 16 e do versículo 17. O versículo 16 começa dizendo, pois não dormem se não fizerem mal. Deixa eu dizer uma característica da tentação para os irmãos aqui. Primeiro, as tentações, pode ser de uma forma figurativa ou não, mas as tentações, por maioria das vezes, nunca acontecem à luz do dia. Sempre ocorrem na noite. No momento, talvez, de isolamento, no momento, talvez, de solidão, no momento sombrio. E Salomão vai dizer, Salomão está dizendo da condição do mundo. Ele podia dizer outro termo, mas ele usou o termo não dormem, se não fizerem o mal. Há uma luta que se você não resistir, você não consegue ter paz, enquanto não dizer aqui, correr para fazer esse mal. Não consegue dormir se não fizer o mal. A tentação, uma das coisas que ela pode tirar de você é a paz, é a tranquilidade. Aí você ficar, o servo de Deus, a serva de Deus, fica naquela condição. Eu preciso fazer nessa guerra, eu preciso fazer, senão eu estou sendo tentado a isso. E por mais que a melhor coisa possa ser fugir e dormir, mas o mundo em si vive diante dessa condição de eles não conseguirem repousar, dormir, enquanto, infelizmente, não é fazer o bem. Fazer o mal. Então nós vamos aprender duas coisas aqui logo neste início aqui deste versículo. Primeiro, a tentação pode ser algo que tira a paz, tira o sossego, vem em horas indevidas ou devidas para se ceder, e vindo em horas indevidas ou devidas propositalmente para o servo de Deus e a serva de Deus ceder esta tentação, para que ele caia provavelmente, porque será no momento realmente, e o dia, vou usar um texto aqui, só de uma pequena concordância, mesmo que não tenha nada a ver, mas só para que nós possamos entender como esse reflexo de dia e noite. Nós temos Salmos 35. A noite sempre é de momentos ruins, delicados. O que o salmista diz lá? O choro é ruim. O choro é noite. A alegria é bom, dia. Nós precisamos entender que o inimigo provocador da tentação, ele provocará em ocasiões certas para ele. Do perigo. Talvez é a hora, o momento mais difícil, é essa que ele vai agir. E talvez será, entre aspas, nas noites da vida, que pode ser tanto literal ou não, ou figurativo. Na noite, no momento sombrio, no momento difícil, no momento isolado, no momento distante. O mundo não dorme se não fizer o mal. Não bastando isso, para nós conhecermos mais o que é a tentação, então nós já sabemos que ela tira a paz, vem no momento indevido para nós, talvez mais frágil, momento mais delicado. Lembremos de Jesus, Mateus capítulo 4.
O texto não vai dar tanta clareza se o diabo tentou os 40 dias a Jesus ou não. Um dos evangelistas diz que passando os 40 dias, havendo um momento de fome, o diabo se apresenta para o tentá-lo. E qual que foi a primeira tentação? Comida, pão. Porque, irmãos, nós precisamos entender que Jesus vem na sua natureza totalmente divina, mas totalmente humana. E não tenha dúvida, Jesus estava com fome. Você já ficou 40 dias sem comer? Já fez um 40 dias de jejum? Não estou aconselhando você fazer, não. Só faz se você realmente tiver condição. É difícil. Fome é inevitável. Foi na hora que ele mais precisava do pão. A tentação não vem, o pão da tentação, vamos colocar esse subnome nesse pão. O pão da tentação não vai vir quando você acabar de almoçar. O pão da tentação não vai vir quando você tiver acabado de tomar café. Porque você já vai estar cheio. E não vai te tentar em nada. O pão da tentação virá no momento da fome. Na noite. No momento indevido para nós, mas certo para a tentação. Para que possa haver a queda. Salomão escreve que é no momento da noite. Da noite que os homens se apressam para o mal e não conseguem dormir. Mas olha a orientação de Salomão, que nós já vamos voltar para ela, mas já que nós estamos aqui, vamos falar dela. Desvia-te dele e passa de largo. Quando você observar que existem homens, pessoas ao seu redor que estão se apressando e não conseguem ficar em paz enquanto não fazem o mal, a orientação é desvia. Passa de largo. Passa distante. E olha só o versículo 17. Porque comem o pão da impiedade. Deixa eu falar sobre essa palavra impiedade, porque reflete também a um texto muito conhecido sobre essa questão, que é o Salmo 1, que fala dos ímpios. E quando nós ouvimos ímpio, às vezes, pastor Jair, a pessoa pensa, a pessoa que está lá na esquina, que nunca veio para o evangelho. É o afastado, é o desviado, né, irmão? Ímpio, pessoa perversa do mundo. Ímpio, irmãos, é uma palavra, por mais que curta, mas é uma palavra conjunta. De pio e de ímpio, de impiedade. Pio vem de piedade. E o vem de ao inverso. Então, o ímpio não é, às vezes, a pessoa que às vezes está, claro que encaixa nisso também, mas não está somente nisso. O que não conhece a Jesus, o que não veio para a igreja, o que nunca veio para a igreja, o afastado, o desviado, o que está lá. Ímpio é ao inverso da impiedade. Piedade é o quê? Amor, compaixão, misericórdia. Então, é todo aquele que não tem amor, não tem compaixão, não tem misericórdia, é ímpio. E aí a gente percebe que talvez não está tão distante de nós. Não está tão longe de nós. A ilusão do mundo, o que é a tentação? A tentação é, como eu já disse, é um pão. E Salomão vai dizer, não é somente o pão da tentação, é o pão da impiedade. É o alimento em que você ingere, mas que não tem compaixão, não tem misericórdia, não tem amor, não tem benevolência, não tem graça. E esse pão, a princípio, pão é alimento, né? É coisa que, a princípio, coisa boa, coisa abençoada. O que é um pão para um faminto, irmãos? É um milagre. O pão para um faminto é um prestígio. Mas eu preciso entender, saber distinguir que pão é esse. Pão da impiedade. E além do mais, comem o pão da impiedade, bebem o vinho das violências. Eu não estou dizendo, irmãos, que o mundo é tudo coisa desagradável.
A tentação é algo que parece que vai ser um monstro que vai vir para cima de você e você vai dizer: sai de mim. Salomão diz que é pão e vinho. Ou pão, e para nós entendermos, o pão e o suco de uva. E de preferência, esse suco de uva, o copo respingando, suando, geladinho. É aprazível. É agradável aos olhos. São coisas que, se nós não identificarmos o que é, passa-nos desapercebido. A ilusão do mundo, a tentação, nós precisamos entender, distinguir, que não é algo que vai, a princípio, nos assustar. Não é algo que vai te espantar. Dizia um pastor no seminário, que oxalá, se todas as vezes que o crente estivesse cheio do poder de Deus, renovado, o diabo se apresentasse a ele para o tentar. Ele iria repreender na mesma hora. Mas não é assim. Sempre vem com algo sutil, ou algo que às vezes é inapercebível. Deixa eu abrir um parênteses aqui e contar um breve testemunho para você. De uma irmã em Cristo, a qual estava firme na igreja, buscando a Deus, cantando nos jovens, tudo uma benção. Certa ocasião, houve uma festa mundana, ímpia, né? Perto da igreja lá onde ela congregava. E os seus amigos a chamaram. E os seus amigos disseram assim para ela: é só hoje. Vamos lá com a gente, só hoje. Amanhã você vai para a igreja. Ela foi na festa, ficou 15 anos fora da presença de Deus. Um dia, uma vez, resultou em 15 anos de afastamento da presença de Deus. Porque a tentação é assim mesmo. Ela vem como uma capa de que não vai fazer mal. Ela vem como um pão. E o pão é bom, né? Para nós comermos. Mas eu preciso saber a procedência desse pão. O vinho, o suco de uva é bom, mas porém é da violência. Tem aparência de bom, mas não é bom. Tem a princípio propósito de ser bom, mas não é bom. Jesus poderia ter transformado as pedras em pães para comer. Ele estaria suprindo uma necessidade sua, normal. Estava com fome. Mas era pão da impiedade. Era pão da tentação. Por mais que alguém te diga que é bom, se não tem a boa procedência, desvia. Aparta-te. Por isso que, em parte eu já recebi aqui o material, a palavra foi a perfeita, a ilusão. Ilusão do mundo. Porque parece ser bom, mas é tudo ilusão. Entendendo, irmãos, essa realidade, nós vamos aprender também com Salomão alguns tipos de tentações, ainda sobre a ilusão do mundo e ainda para entendermos o que é a tentação. Aí por isso nós temos, número 1, a soberba. Soberba, eu gostaria de ler rapidamente o texto de Provérbios, capítulo número 16, e o versículo 18. Provérbios 16, 18. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Provérbios 18, 12, concordando com esse texto. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem. Diante da honra, vai a humildade. Antes de ser quebrantado, o que o coração faz? Eleva-se. E a soberba procede à ruína.
Deixa eu dizer algo aos irmãos aqui. Se porventura o homem mentir e se arrepender, Deus vai perdoar dos seus pecados e da sua mentira. Se porventura houver um homicídio, roubo, qualquer um dos pecados, o ser humano se arrependendo, Deus tem misericórdia e perdoa os seus pecados. Obviamente que a consequência cada um vai sofrer por si. Mas Deus perdoa e tudo bem. Mas a soberba, irmãos, é o único pecado que Deus trata. O texto diz, Jesus, se não me falha a memória, dizendo: abate o soberbo e exalta o humilde. Todo soberbo, ele pode até ser alcançado pela misericórdia. Mas antes, Jeová põe a mão e trata. Um caminho delicado, um caminho difícil, muito arriscado. A soberba. Não somente a soberba, tudo isso nós temos que nos afastarmos. Porque é o que é a tentação, é a ilusão do mundo, é o que contém todo o mundo e o que é prejudicial, segundo Salomão nos escreve. Soberba. Número 2, más amizades. Depois, se você quiser anotar a referência aí, o tempo voa, né? Então, eu vou só citar as referências, depois você medita na sua casa. Provérbios 22, do 24 ao 26. Depois nós temos número 3, a mulher louca e alvoroçadora. E eu vou abrir um parênteses aqui. Não somente a mulher louca, o homem louco também é alvoroçado. Porque a porcentagem parece que é mais das mulheres serem assim, com todo o carinho. Mas quando tem homem desse jeito também, é feio demais. É feio. E tanto do homem, tanto da mulher, nós precisamos fugir. Do louco, do alvoroçador. Os vícios, esse texto eu quero ler. Provérbios 23. Versículo 20 e 21. Provérbios capítulo 23, versículo 20 e o versículo 21. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Se eu dizer algo aos irmãos aqui, eu tenho certeza que vocês conhecem, assim como eu conheço também. Infelizmente, pessoas no mundo entreguem aos vícios. Talvez a pessoa trabalhe e receba até um bom dinheiro, mas se cumpra o que Salomão escreve: pobre. Porque os que se entregam aos vícios se entregam à pobreza. O homem e a mulher, talvez toda sexta ou todo sábado recebe o seu semanal. Já logo entrega-se aos vícios e no domingo não tem mais, ou no próprio sábado, não tem mais nada. Porque o caminho do vício é um caminho que leva à pobreza. Não somente esse caminho leva à pobreza, mas tem outro caminho também que leva a um caminho ruim desse tipo, que é as riquezas e os bens, que é outra coisa que nós devemos nos afastar. Por mais que é bênção na nossa vida, mas mal administrado, pode ser uma tentação e uma tentação terrível. As riquezas e os bens, Provérbios 15, 27 e Provérbios 19, 1. Então nós vamos pela ordem da aproximação, Provérbios 19, 1 primeiro. Provérbios 19, versículo de número 1. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade, do que o perverso de lábios e tulo. É melhor você ter pouco e ser sincero, do que ter mais ou menos ou ter muito e não ter sinceridade. Como diz um ditado aí fora. A pessoa come uma coisa e põe para fora outra. E quando você vê,
está endividado, não tem paz, não tem nem 10% daquilo que fala. É isso que a Bíblia está dizendo. Aí nós vamos para 15, 27. Provérbios 15, 27. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. Muitas casas que têm muita coisa, mas todas têm paz, porque a casa está sendo perturbada. É melhor eu ter um pouco, mas ter paz, sossego, do que ter muito e ter aborrecimento. Não que você não possa ter alguma coisa, ter mais, enfim. E eu profetizo muitas e muitas bênçãos para a igreja, mas que seja de bênção. A bênção de Deus, o próprio Salomão escreve: enriquece, vírgula, e não acrescenta dores. Você tira a paz, você está doendo, saiba, essa bênção aí não está sendo de Deus para você, não. Porque o que vem dele traz paz. Graças a Deus. Irmãos, entendendo como é, ou o que é a tentação, entendendo a ilusão do mundo e o que de fato é aprazível, ter aparência e tudo mais, e todas essas coisas nós precisamos correr, nós precisamos nos afastarmos, porque se apresentam-se assim. Mas agora, nós precisamos avançar para o segundo ponto. E o segundo ponto que nós vamos trabalhar aqui é como as tentações funcionam. Ou como são. Eu já entendi o que é. Agora nós precisamos trilhar um caminho. Irmão, eu quero chegar no tema. Nós vamos chegar lá. Mas antes de nós chegarmos no tema exatamente de como vencer, nós precisamos ser trabalhados para entendermos o que é e como ela funciona, ou como ela é. E aí nós temos um texto-chave para nós meditarmos e depois já irmos para o tópico 3, o nosso principal aqui para sermos edificados nessa noite, Provérbios capítulo número 7. Resumidamente, ou de uma forma sintética, Salomão vai contar aqui um exemplo do jovem que é persuadido pela moça, pela mulher perversa e alvoroçadora. Eu não vou ler todo o texto aqui, mas para que nós possamos entender apenas. O jovem, infelizmente esse jovem cedeu à tentação. Cedeu aos ataques, vamos assim dizer. Dessa mulher que propositalmente vem para o derrubá-lo. Então nós vamos pegar um exemplo negativo, e não para nós seguirmos esse exemplo, mas para ser ao contrário. Mas observe como aconteceu. Nós já sabemos como que é a realidade. Essa mulher, ela estava bem apresentável, enfim, tal, estava de uma forma aparente, porque é assim que vem a tentação. Mas vamos observar a postura do jovem. E o que fez o jovem cair nessa tentação? Versículo de número 7, de Provérbios capítulo 7. Vi entre os simples, descobriu entre os jovens, um jovem falto de juízo. Todo aquele que cai em tentação, talvez faltou-lhe um pouco de juízo. A primeira coisa que nós precisamos ter, para entendermos depois como vencer, antes de eu te preparar aqui, com armamentos, com estratégia, para nós vencermos a tentação, nós precisamos entender como nós devemos estar. Porque não adianta eu te dar todo o armamento e você não ter postura para esse armamento. Não adianta eu te colocar no campo e você não estar preparado. Vou te dar um exemplo aqui. Essa semana eu conversava com um irmão que serviu o exército militar da Agulhas Negras ali na Amã.
Aí ele começou a contar suas experiências. E ele imaginou que ele ia chegar lá, no outro dia ele já ia armamento, luta, guerra. Os 6 primeiros meses dele lá dentro foi só para aprender a marchar. Você vai primeiro aprender a postura. Eu preciso primeiro saber como fazer para depois eu receber os armamentos, depois eu receber as estratégias. Não adianta eu te preparar e dizer assim, você precisa fazer isso, aquilo, aquilo, você vai vencer a tentação. Mas talvez, eu quero crer que não, mas pode ser, eu esteja falando com alguém que não tenha juízo. E não adianta você saber usar as ferramentas e ter as ferramentas e saber o que vai fazer. Você não tem juízo, meu filho, você não tem juízo. A primeira coisa é que Salomão observa o jovem que caiu em tentação. Mas ele viu, alguma coisa Salomão deve ter visto que faltou juízo nele. A primeira coisa que ocorreu com o jovem que cedeu à tentação, faltou-lhe juízo. Faltou-lhe pensamento coerente, faltou-lhe comportamento, juízo, vive a vida de qualquer forma, de qualquer jeito, é por aí mesmo, é isso mesmo. Não, irmãos. Viva a vida como eu quero e pronto, como diz aí. Deixa a vida levar, como diz o povo aí fora. Cede à tentação mesmo, porque não tem compromisso. Não tem juízo. A primeira coisa que nós precisamos entender é que precisamos de juízo, porque esse jovem desse exemplo aqui, faltou-lhe o seu juízo. Mas não bastando isso. Versículo 8, versículo 9. Outra coisa que você tem que evitar. E outra coisa que nós precisamos fazer para não entrarmos e não cairmos em tentação. Primeiro, nós precisamos ter juízo. Segundo, versículo 8. Passava pela rua junto à sua esquina e seguiu o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. Deixa eu falar um negócio para vocês. Esse jovem ficava andando para a rua, para todo mundo lado, de qualquer hora do dia. Desocupado. É outra coisa que você não pode ser. Primeiro, você precisa ter juízo. Segundo, você precisa ter uma ocupação. O jovem de manhã andando para a rua. De tarde, andando para a rua. À noite, andando para a rua. De madrugada, andando para a rua. Amanhecendo, sem nada para fazer. Deixa eu te dar um exemplo bíblico aqui. A maioria deve saber desse exemplo. Davi só caiu em tentação porque ao invés de ir para a guerra, ficou passeando na sacada da sua casa. Sem nada para fazer. Ficou olhando o que não era para olhar. Mente vaga, vazia. Devia estar guerreando, porque se tivesse guerreando, trabalhando, fazendo, não iria cair em tentação. Não ia chegar nem perto. Você precisa e nós precisamos nos ocuparmos para não cedermos às tentações, termos juízo e sermos ocupados. O que precisa fazer? Ler Bíblia, orar, trabalhar na igreja, ter trabalho, ter funções, vai ter a escola bíblica. Não, mas hoje eu vou dar uma folga. E talvez hoje foi lá o diabo levar uma setinha de tentação. Faltou-lhe o juízo. E faltou-lhe ocupação. Porque o jovem andava dissolutamente. Estava à mercê. Estava buscando algo. Eu acho que ele, vamos dizer assim, hipoteticamente, ele estava se mirando para a flecha. Olha eu aqui, ó. Me acerta. Quanto mais nós nos ocuparmos, menos espaço vai ter para as tentações. Tentações vêm e caem aqueles que não têm juízo, que estão desocupados, que estão tranquilos. E além disso tudo, nós temos o versículo 13. O jovem aqui cedeu à tentação.
Mas o jovem aqui está escrito que a mulher aproximou-se dele e o beijou e esforçou o seu rosto. Você não vê resistência aqui no jovem. Porque você vê que a moça se aproxima e ele continua da mesma forma. A moça beijou o seu rosto e ele continua da mesma forma. E se esforçou, se aproximou. Você vê que o jovem deu legalidade e espaço. Por duas coisas, ou porque já estava frágil mesmo, fraco, ou porque tentou dar uma de forte. Certa ocasião, eu lidava com o gabinete junto com o pastor e o jovem disse: não, aconteceu porque eu queria ver até onde eu aguentava. Eu quis driblar meu inimigo. Eu quis jogar junto com ele, eu quis trabalhar junto com ele. Eu quis tentar enganar meu inimigo. Foi um prato cheio e cedeu à tentação. Nós vamos falar agora no tópico 3, mas ressaltando o nosso texto que nós lemos. Evita-o e passa de longe. Eu gosto muito da expressão de Daniel 3, que nós possamos usar para aplicar aqui. O contexto é outro, mas nós podemos aplicar. Sadraque, Mesaque e Abednego. Diante de Nabucodonosor, Nabucodonosor vai dizer para eles: olha, vocês não querem tentar mais uma vez aí e tal? Eles disseram: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Não tem conversa. Não tem conversa com a tentação, não tem conversa com o inimigo, não tem conversa com nada. Não tem. Não tem acordo. Não tem. Não tem negociação com o mal, com o diabo, com a tentação. Eu vou negociar com a tentação aqui, eu vou fazer um acordinho com a tentação. Não tem, não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Não tem conversa. Nós entendemos, irmãos. Então, através desse triste exemplo de Salomão, como que é as tentações e como elas funcionam. Elas vêm sobre, a princípio, e cedem falta de juízo, falta de ocupação. E através de dar espaço, de dar legalidade. E vem de uma forma aparente, aprazível, sem problema nenhum. Mas, enfim, vamos para o nosso maior propósito, que é o número 3. Como, então, vencermos essas tentações? Aí nós precisamos voltar para o nosso texto que nós estamos nos baseando aqui, que é Provérbios capítulo 4, versículo 14. Observe a primeira palavra do texto. Não entres. É a primeira lição de como nós vamos vencer a tentação. Não entres. Eu posso dar um segundo nome se não entres aqui. Atenção. Se você tiver atenção, é um bom caminho já. Para você vencer a tentação. Não entres, mas para mim não entrar, eu tenho que ter atenção. Todo dia agora eu estou rodando de carro para cima e para baixo, ou é cidade, uma outra cidade, ou é um caminho direto, às vezes, por eu ter falta de atenção, eu entro em caminho errado. Por quê? Porque eu entrei na rua que não era para entrar, porque eu não tive atenção. Não entres, atenção. Se você tiver atenção, vou dar um exemplo bem hipotético. Está lá a placa, rua sem saída. Se eu não tiver atenção, eu vou entrar nessa rua. E essa rua não tem saída. Não entres, atenção. A primeira coisa que Salomão vai nos ensinar de como nós vamos vencer a tentação é não entrando, é tendo atenção. Aí eu vou citar 3 textos rapidamente. Depois você lê com mais carinho na sua casa. Hebreus 12:2. Eu preciso ter uma atenção.
E a atenção é olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Isaías 45, 22. Olheis para mim e sereis salvos. Provérbios 4, 25. Está bem no contexto aí. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Você precisa ter atenção e a sua atenção tem que ser Cristo, para que você vença a tentação. Não entres, atenção, mas não somente não entrar, é que é só o começo. Não entres, e aqui ainda no versículo 14 do capítulo 4, não entres e não andes. Então nós temos dois verbos aqui. Primeiro, não entres, atenção. Segundo, nem andes. Irmão, o que é não andar? Vigilância. Então você tem atenção e você tem vigilância. Marcos 13, 33. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 13, versículo 33. Só a parte A. Olhai, vigiai e orai. Olhai, atenção, não entres. Vigiai, não andes. A maioria dos textos está vigiai e orai, mas eu amo esse, que esse está mais completo, varão. Olhai, vigiai e orai. Não é só vigiar, você precisa olhar, ter atenção. E tendo atenção, então você vigia. Você não vai andar pelos caminhos maus. Então a primeira estratégia, a primeira forma de vencermos a tentação é não entrarmos. Termos atenção. Além de termos atenção, nós temos que sermos vigilantes. Porque nós não podemos entrar. Versículo 15, voltando aí para o nosso texto de Provérbios 4, 15. Evita-o, como eu já disse aos irmãos, evitar. O que é evitar? Evitar é não passes, desvia-te. Está tudo aqui no versículo 15. Tem dois verbos no 14. Não entres e não andes. Aí no 15 tem 3. Evitar, não passar e desviar. Olha no mesmo capítulo 4 aí, no versículo 27. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. É a rampa do exame prático de moto, é a rampinha, reto. Nem para a direita, nem para a esquerda. Não andes, não passes, evita, desvia, ande em um caminho só. O profeta Isaías escreve: este é o caminho, andai nele. Então eu preciso ter atenção, olhar, olhai. Para me vencer a tentação, eu preciso vigiar ou não andar. Eu preciso evitar, não passar, desviar. E, versículo 18. 4:18 de Provérbios. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Talvez você disse para mim assim: irmão, eu já estou olhando, já estou tendo atenção. Eu não estou andando mais em caminhos tortuosos, eu estou vigiando. Irmão, eu estou evitando, eu não estou passando, eu estou desviando, eu estou me afastando de tudo.
Então, faça como a luz da aurora. Vai brilhando, 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 brilhando. Vai se aperfeiçoando. Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. O homem interior se renova dia em dia. Nunca está bom. Se você já está firme aqui, vai buscando mais, vai melhorando mais, vai buscando mais, vai ansiando mais. Se você já lê a Bíblia um minutinho por dia, você vai começar a ler 2 minutos, 3 minutos, você vai se fortalecendo. Porque somente o crente se aperfeiçoando, ele vai vencer as tentações. Eu já oro 5 minutos, então é tempo de orar 7, é tempo de orar 8. Eu já oro 30 minutos, então é tempo de orar 40. Porque vai brilhando, brilhando, brilhando. Nós, como igreja de Cristo, precisamos nos aperfeiçoarmos. Porque se nós não nos aperfeiçoarmos e entrarmos num caminho talvez de rotina, de uma estabilidade, de uma conformidade, a tentação pode vir. E pode ocorrer igual Maria, a mãe de Jesus, junto com José. O texto diz que todo ano eles costumavam fazer o mesmo caminho. Ir a Jerusalém e voltar. Ir a Jerusalém e voltar. Levava Jesus no primeiro ano, no segundo ano, tudo igual. Virou tanta rotina que um dia eles deixaram Jesus para trás. E sabe quando Maria e José foram sentir a falta de Jesus? Lá em casa. Cadê? Onde está o nosso filho? Virou tanto rotina que deixaram Jesus para trás. Cuidado com a sua rotina, e nós devemos tomar cuidado com a nossa rotina. Porque a gente nem percebe e fica abandonando Jesus para trás. Eles faziam todo ano a mesma coisa. Até que deixaram Jesus. A vida do justo é como a luz da aurora. Brilha, 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 até ser dia perfeito. Estamos caminhando para ser dia perfeito, mas não chegamos ainda. Então há mais para se buscar. Ferramentas que são ideais para se vencer a tentação são 2. E se você olhar aqui, está proposital numa figura aqui no telão. Em cima, uma mão misteriosa com a Bíblia aberta. Por quê? Conhecimento da palavra de Deus vai fazer com que você vença a tentação. E segundo, um jovem de joelhos dobrados. Oração. Conhecimento da palavra. E oração é as maneiras, é as ferramentas que vai fazer com que você se aperfeiçoe, para que a luz vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. O homem interior se renovando de dia em dia, não é com outra coisa a não ser conhecimento da palavra e a não ser oração. Porque tem todo esse caminho. E depois que você já está todo nesse caminho defensivo, de não entrar, de não olhar, de enfim, você precisa se fortalecer. Nós precisamos nos aperfeiçoarmos. Como diz, dia após dia, até ser dia perfeito. E como eu vou ser como a luz da aurora, brilhando, 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 brilhando? Tendo conhecimento da palavra e orando. O próprio Salomão fala que nós precisamos conhecer a palavra para nós vencermos a tentação e sermos fortes. Provérbios capítulo 7, versículo 1 ao 5. Eu leio esse texto e prossigo para as minhas considerações finais. Provérbios capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos. É como aliança. Atar, prender, ligar. Ter relacionamento direto, íntimo. Escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama a tua parentela. Para um propósito, te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia
com as suas palavras. Como? Guardando, observando a palavra de Deus. Só um texto de concordância, Salmo 119, o salmo da Bíblia, o salmo da palavra. Tudo começa mais ou menos no verso 8, ou 9, no verso 9. Como purificará o homem, o jovem, o mancebo, o teu caminho? Observando bem a tua palavra. Depois você salta 2 versos, o 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A gente finaliza lá no 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o caminho. Ela ilumina o teu caminho. Ela é lâmpada. Ela vai te mostrar o que é e o que não é certo. Quer saber o que é tentação ou o que não é? Pega essa palavra e ilumina o teu caminho que ela vai te mostrar. Irmão, eu estou no caminho certo. Se você está no caminho certo, e aqui a gente finaliza então. Conclui com 2 textos. Provérbios 28:1 e bem perto aí, Provérbios 29, versículo 25. Provérbios 28:1 diz: fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga. Mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Se você está no caminho certo, você está confiado como filho de um leão. Mas eu não quero me ater nessa referência, mas na próxima. 29, 25. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Se você está no caminho certo, fica tranquilo. O Senhor está te colocando em um alto retiro. E você quer uma notícia boa? Tentação não alcança lugares altos, só lugares baixos. Aleluias! O Senhor está lhe dizendo nessa noite: ande na minha presença, eu te coloco em um lugar seguro, em um alto retiro. A tentação não vai te alcançar, mas você precisa elevar o seu nível. Você precisa elevar o seu nível. Esses caminhos, essas estratégias elevarão o seu caminho, assim diz o Senhor, até o momento em que você chegará num nível em que a tentação não vai te alcançar. E aí foi como nós começamos a cantar aqui. Eu vim com esse hino em mente. Tentado não ceda. Ceder é pecar, mas é o seguinte, em Jesus nós temos a palma da nossa vitória. E essa palma da vitória de Jesus que vai te levar a um alto retiro, a um lugar elevado, escondido nele, que a tentação não irá te alcançar, assim diz o Senhor. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos. O meu desejo e a minha oração é que o Espírito Santo de Deus explane melhor aos corações dos irmãos aquilo que talvez nós não conseguimos transmitir aos irmãos. Finalizando o culto, meus irmãos, nós estamos com os nossos materiais à disposição dos irmãos também, alguma dúvida, estamos totalmente à disposição dos irmãos. Deus abençoe a todos.